Olá, eu sou o professor Carlos Wilson e estou junto com você com mais uma videoaula no projeto Aula em Casa, promovido pela Prefeitura de Limoeiro. E hoje estamos aqui para mais uma videoaula relacionada a um tema muito importante, sequência recursiva e não recursiva. Bom, em primeiro, sequência é um tema muito importante. Está impregnado no dia a dia em muitas situações. E o que significa, então, o que é uma sequência? Bom, é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Sequência é ideia de ordem, trabalha com a questão de termos, de valores, no qual existe alguma lógica na que ela é construída, tá? A sequência é muito utilizada desde tempos remotos na matemática e atualmente é muito utilizado. Essas sequências elas podem ser de dois grupos principais, tá? A primeira, a questão lógica, que é muito utilizada na educação infantil, aquela história de amarelo, aliás, vermelho, amarelo, azul, aí depois vermelho, amarelo, azul, quadrado, retângulo, triângulo, quadrado, retângulo, triângulo. E as crianças vão lá e fazem essa tarefinha, preenchendo essas cores para criar essa ideia, tá? É muito utilizado essa questão de lógica. Também é utilizada essa ideia de sequência, a planta a gente coloca a semente, depois ela vai crescendo, depois ela desenvolve várias folhas, depois flores e frutos, depois vai chegar ao ponto da sua morte. Então essas são sequências que são lógicas, que são bem trabalhadas, principalmente nos anos iniciais, tá? Nós vamos a ter a questão de sequências numéricas. Essas são a que mais impulsiona o final do ensino fundamental e médio. Quer dizer, você que está aí vai ver no seu livro que vai aparecer diversas sequências que envolvem números, mas não diretamente apenas o símbolo número, pode estar assim em quantidades, como a gente está vendo aí a questão de bolinhas. Você tem 3 bolinhas no primeiro termo, você tem 3, 2, 6 bolinhas no segundo, aí você já tem outra quantidade aí que é 7, 8, 9, 10 no terceiro, e assim vai seguindo uma sequência de bolinhas organizadas como você está vendo. Tá? Também ela pode não estar por uma quantidade de bolinhas ou palitos, mas ela pode estar aí com os números propriamente ditos. Como a gente está vendo aí, 0, 1, 3, 7, 15. Cada um elemento desse nós chamamos de termo da sequência, tá? E esses termos a gente utiliza essa questão de ordem, de organização. Ordem vem na questão de organização. Então, o primeiro termo é o 0, o segundo termo é 1, o terceiro termo é o 3, o quarto termo é o 7, o quinto termo é o 15 e assim vai sucessivamente seguindo a sequência, tá? Bom, como o nosso tema hoje é questão de tipos de sequência, vamos falar das sequências não recursivas. Não recursiva já está dizendo, quer dizer não recorre. Não recorre a quê? Então, são aquelas que não dependem de termos anteriores, quer dizer, ela não recorre ao anterior para dizer a sua quantidade, tá? Elas podem determinar o valor de um elemento da sequência apenas sabendo da sua posição. Então, você sabendo de que ordem é, que termo é aquele, dá para você dizer o valor da sequência sem saber quem é o anterior, sem estar preocupado com o valor do anterior, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos. Esse exemplo 1 aí, você tem na figura 1 quadradinho, na figura 2 você tem 4 quadradinhos, na figura 3, se a gente fizer a conta, dá 9 quadradinhos, na quarta, 16 quadradinhos. E que ideia é essa aí de sequência? Porque essa é uma sequência não recursiva. Veja, a figura 1, ela tem 1 ao quadrado, que dá 1. Na figura 2, nós podemos escrever o 4 como 2 ao quadrado. Na figura 3, nós temos o 3 ao quadrado, que é igual a 9, podemos escrever o 9 dessa maneira. E na figura 4, nós temos 16 quadradinhos que a gente pode escrever de 4 ao quadrado. Isso nós dizemos que isso é uma sequência dos quadrados perfeitos. Ou melhor, o primeiro termo é 1 ao quadrado, o terceiro é 3 ao quadrado, o quarto é 4 ao quadrado. Então, o que seria, por exemplo, o sétimo termo? 7 ao quadrado. O décimo termo, 10 ao quadrado.
Então, observe que essa sequência eu não preciso saber do termo anterior para dizer o valor dele. Então, se eu tenho uma sequência, por exemplo, 11 ao quadrado, que é, aliás, o 11º termo, então, se é o 11º termo, ou seria a 11ª figura desenhada, seria 11 ao quadrado, então, resolvendo 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121. Então, observe que eu determinei o 11º termo, a 11ª figura, quantos quadrados tem, sem sequer saber o anterior, ou o valor anterior. Então, a gente, somente sabendo a posição do termo, a gente já define a sequência, tá? E isso é a característica principal da sequência não recursiva. Outro exemplo da sequência não recursiva, essa aqui, olha. 7, 14, 21, 28. Ele determina essa sequência. É outro exemplo da não recursiva, porque a gente está falando aí dos múltiplos de 7. Então, observe, se o primeiro termo é o primeiro múltiplo, que é 7, o segundo é 7 vezes 2, que é 14, o terceiro, que é 3 vezes 7, que é 21, o quarto é 4 vezes 7, que é 28, então quem seria o 20º? O 20, o termo 20. Seria então 20 vezes 7, que seria 140. Então, observe que, sabendo da estrutura na qual é construída essa sequência, que eu não preciso recorrer a ninguém, mas saber qual é o termo que define, e eu digo ele, nesse caso, estamos falando de uma sequência não recursiva, quer dizer, não recorre a outros termos para definir seu valor. Agora vamos falar do que é uma sequência recursiva. Bom, uma sequência recursiva é aquela sequência que ela precisa, ela tem necessidade de recorrer a valores anteriores, tá? Então vamos observar esse caso aqui, dessa sequência que está envolvendo esse conjunto de dominós, nós estamos vendo a estrutura. Então, as peças que estão aí definidas, nós temos 6 bolinhas pintadinhas na parte superior. Observe que temos 5 depois na segunda. A terceira é 4. Então a gente já sabe que a quarta vai ser quem? Essa que está vazia. Será 3. Tá? E a próxima será quanto? Será 2. Já na parte inferior, na face do lado inferior, nós temos uma bolinha. A segunda, 2 bolinhas. A terceira, 3 bolinhas. Então, quem será a quarta? 4 bolinhas e a quinta, 5 bolinhas. Ou melhor, cada pintura dessas peças de dominó, ela teve uma relação com a anterior. Então, não podia, de uma hora para outra, dizer qual era a peça de dominó sem saber as anteriores. Por isso que nós chamamos esse caso de uma sequência recursiva. Ela recorre à imagem anterior para ser construída a posterior, tá? Então, nesse caso, a gente observa essa relação. O 3 e o 2, que está lá, que a gente precisa pintar na parte superior, e o 4 e o 5, que a gente precisa desenhar na parte inferior, foram recorrentes das peças anteriores. Tá? Esse exemplo 2 é um exemplo mais conhecido, né, matemático, Fibonacci, que ele fala dessa sequência especial. Tá? Observe, ela é 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim vai sucessivamente. Como ela é construída? Né? Ela é construída da seguinte maneira. Observe que o terceiro termo, que é o 2, nós obtemos através da soma dos dois termos anteriores. 1 mais 1, 2. Já o quarto termo, nós obtemos, que é o 3, através da soma dos dois outros anteriores, que é 1 mais 2, que é 3. O quinto termo, a gente obtém através da soma, quer dizer, o quinto termo, que é o 5 nesse caso, que é 2 mais 3, que é 5. Bom, então como foi obtido o 8? Através da soma de 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Quem seria o próximo termo após o 8? Seria a soma de 8 mais 5, que daria 13. Então, observe que essa sequência de Fibonacci, ela foi obtida através de termos anteriores. Não é possível encontrar um termo posterior sem os anteriores. Então, nesse caso, nós chamamos disso de uma
de uma sequência recursiva, recorre anteriores, tá? Espero, meus amigos, que vocês tenham entendido a diferença de sequências recursivas e não recursivas, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.